como é que foi a mudança de vocês pro veganismo ou pro vegetarianismo? O que fez vocês se tornarem veganos? Então, eu me tornei vegetariana no ano de 2002 e fui vegetariana, ovo-lacto vegetariana, de 2002 a 2008. E eu não tinha informação nenhuma, me tornei vegetariana porque por questão de compaixão, animal, essas coisas, mas assim, sem informação. Eu nunca fui de participar de rede social, aquela coisa. Em 2008, por conta de comer muito mal, acabei abandonando por um tempo o vegetarianismo. Em 2009, aí a gente assistiu A Carne é Fraca, né? Então a gente pode dizer que o que motivou a gente a retomar com o vegetarianismo, aí o Evo agora junto comigo, né? Foi o A Carne é Fraca. Depois que a gente assistiu, ele virou pra mim e falou, né, amor? Falou, a partir de amanhã eu não como mais carne. E aí tinha até carne na geladeira, a gente nem conseguiu mais comer, jogou fora, nunca mais comeu carne. E aí isso durou uns 2 anos, a gente come vegetariano, ovo-lacto, sempre com aquela questão, né? As pessoas sempre perguntando pra gente, e a gente sempre foi muito assim, ativista de proteção animal, anti-rodeio, animais em circo e tal, e os animais produtores de leite e ovos acabavam ficando excluídos, né, dessa nossa compaixão por comodismo e por falta de informação também um pouquinho, né? A gente tinha medo, a gente morria de medo do que a gente... Aquela pergunta que as pessoas fazem, vegetariano come o quê, né? A gente fazia, tipo, vegano come o quê? E aí a gente conheceu um amigo nosso, aqui de Juiz de Fora, o Laércio, e o Laércio era vegano, um cara assim super saudável, super disposto, andava de bicicleta, não sei o que, e a gente falou, poxa, não é possível, né? Isso tem que ser saudável. E a gente foi buscar informação, e aí, 2 anos depois de vegetarianos, né, resolvemos nos tornar veganos. E aí foi a melhor decisão da nossa vida, nossa alimentação, que já tinha melhorado um pouco com o vegetarianismo, ficou muito melhor, e nossa consciência ficou muito mais em paz também, porque só faltava isso. Todos os outros aspectos do vegetarianismo, assim, a gente já tentava adotar na nossa vida, não uso de couro, de lã, evitar produtos testados ou derivados de animais. Então só faltava o leite e o ovo, era uma contradição, né? E foi muito bom, foi libertador. Aí já vão 2 anos e alguma coisa aí, não sei, não fiz a conta ainda, que a gente é vegano. E é muito bom, maravilhoso. Quando vocês descobriram que a Irene teria um bebê, mudou alguma coisa, balançou o fato de vocês não comerem nada de origem animal? Não, a gente ficou empolgadíssimo de ter um bebê vegano, porque assim, nós não tivemos essa oportunidade, né? Nós crescemos comendo carne dentro dessa cultura carnista e assim, ter a oportunidade de ter um bebê, vamos dizer assim, que não teve essa contaminação, vamos dizer assim, pra gente foi maravilhoso, momento algum balançou. E em termos assim, de médico e tal, algum médico foi contra? Qual que foi a reação? Muito contra. Eu lembro que a primeira consulta que eu fui com a obstetra, eu levei meus exames, eu já estava com os exames a minha nutricionista já tinha pedido os exames, então eu já cheguei com os exames todos prontos. E ela me elogiou, que nossa, que a saúde é maravilhosa, que exames são esses, que não sei o quê, as taxas maravilhosas. E aí ela foi falar de alimentação, coisa que nem precisava, porque quem tem que prescrever dieta é nutricionista, né, não médico. Aí ela falou assim, e carne? Aí ela ia começar a falar que eu tinha que comer carne. Eu falei, não, eu não como carne, não como... A médica, faltou pouco cair pra trás. Era no SUS, né? Então tinha médica e mais 3 residentes na sala. Eles ficaram assim, horrorizados. Perguntaram de onde que eu tirava minha proteína, meu ferro, meu cálcio. Aí a gente, que mesmo não sendo profissional da saúde, teve que dar uma liçãozinha para eles, explicar que não precisamos de ingredientes, né, de origem animal para tirar nenhum. E assim, foi... Aí nunca mais voltamos nessa médica. Hoje em dia eu faço acompanhamento, eu tô fazendo acompanhamento com um enfermeiro obstetra. Nós estamos caminhando aí para um parto natural também, que faz parte da nossa filosofia também, né, de
de vida e é isso. Mas assim, preconceito e desinformação muito grande realmente da parte dos profissionais da saúde, né? Vou te fazer uma pergunta um pouco óbvia, mas você precisa tomar algum suplemento por ser uma gestante vegana, coisa que nenhuma outra gestante que come carne precisa, ou não? Tá. Você tá normal? Então, eu tomei menos suplementos. Na verdade, a maioria dos suplementos que as grávidas, em geral, precisam tomar, eu não precisei. Um exemplo, o ácido fólico. Meu ácido fólico estava excelente, eu não precisei de suplementação. A suplementação que eu faço hoje, basicamente, de tempos em tempos, mas não é por estar grávida, é a suplementação de B12. Essa eu faço, o meu marido não faz ainda, né? Os índices dele são muito altos ainda, ele tá adiando ainda um pouco para começar. Eu faço, mas assim, não sei desde quando que eu tenho esses índices baixos, porque a gente só começa a se preocupar com a tal da B12 quando a gente vira vegana, a verdade é essa, né? Então, assim, a única suplementação que eu necessito fazer de tempos em tempos, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, é a B12. Mas ao contrário, né? Então, respondendo a sua pergunta, fiz menos uso de suplemento do que as grávidas em geral precisam fazer. Qual que é a maior dificuldade para um casal que está esperando um bebê diante da sociedade, as perguntas, os questionamentos? O que é mais difícil para vocês enquanto pais que estão se preparando aí para a chegada de um bebê? Há um grande preconceito por conta da falta de conhecimento da população em geral a respeito sobre o veganismo, vegetarianismo. Não é divulgado e ninguém procura saber, a verdade é essa. É uma coisa que fica meio por debaixo dos panos, vamos dizer assim. Por conta de N questões, né, que a gente entra em outra seara, que não vem ao caso agora. Aí a gente sofre muito questionamento. Muitos questionamentos. Né? E questionamentos que partem de uma ignorância não apenas sobre o veganismo, mas até sobre a maternidade em si. Como, por exemplo, fala assim, mas e se o bebê precisar usar fórmula, leite artificial? E aí a gente tenta também conscientizar as pessoas que não existe leite fraco, que a mãe é perfeitamente capaz de suprir as necessidades do filho. Então, se eu precisasse dar alimentos para o meu filho, esses alimentos seriam de origem vegetal, mas não é necessário, porque nos 6 primeiros meses, né, o leite materno, ele é perfeitamente... Você mudou alguma coisa na sua rotina alimentar depois da gravidez? Ou você continua comendo exatamente aquilo que você comia antes, já enquanto vegana? Exatamente, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Talvez eu tenha aumentado um pouco a ingestão de vegetais de folha escura, que não foi muito sacrifício, porque eu adoro, porque eles são fontes muito seguras de ferro e cálcio, né? Então, couve, taioba, espinafre, essas folhas assim a gente procura comer mais, mas assim, não muito mais, não. Talvez aumentei um pouco a quantidade desses ingredientes, mas não alterei a minha rotina alimentar de maneira alguma. Então, vou pedir para que vocês falem um pouquinho sobre o desafio de você ter um filho vegano já desde a gestação. Qual que é o maior desafio de vocês? O que vocês aconselham para as outras pessoas que estão assistindo o documentário? Talvez pensem em ter um filho, e pessoas que já são veganas e tenham esse projeto. Se informar muito, né? Porque o preconceito e a desinformação ele vai vir de todos os lados. Ter muita segurança do que você está fazendo, porque a nossa dieta, né, o veganismo enquanto dieta, assim, né, fora a filosofia, é uma dieta não só perfeitamente saudável, como normalmente ainda mais saudável do que as outras dietas, né? Eu acho que é difícil uma pessoa que come carne comer a quantidade de frutas, verduras e legumes que a gente come, a variedade, né? Então eu acho assim que se prepara para ter muito questionamento. E eu acho que uma coisa que a gente não tem neném ainda, né? Mas assim, que pega um pouco, assim, que eu vejo que as pessoas, elas querem te desafiar, assim, sabe? Já tivemos pessoas falando que, vou oferecer não sei o que pro seu filho quando ele nascer e tal. Então, assim, eu acho que é um trabalho de construção que ele começa aqui, né, no ventre, e que ele vai ter que se estender, né, por toda a infância da criança, para que a criança também sofra menos esses impactos, vamos dizer assim, né?
E já é preocupante para vocês quanto à socialização do filho de vocês no colégio, em cursinhos? Já é uma coisa que preocupa, é relacionado à alimentação, né? Porque a gente, dentro de casa, controla. E fora? Você já pensa? Sim. A gente começou já a pensar um pouco nisso. A gente vai tentar fazer a nossa parte. Primeiro isso começa às vezes até com a escolha da escola, né? Onde você vai colocar seu filho para estudar, você tem que procurar saber isso também, né? Qual é o tipo de alimentação adotada na escola, porque hoje já tem escolas que respeitam isso, assim, de não oferecer industrializados. Aliás, tem lei, inclusive, sobre isso, né? Mas algumas ainda não respeitam. Então começa por aí. Uma escola que tem uma alimentação voltada para uma alimentação mais saudável, ela naturalmente já vai ser mais fácil de você conseguir, né? E eu acho que é muito diálogo com os professores, né? Diálogo com a diretoria da escola. Agora sim, a gente sabe que vai ter desafios, né? Inclusive a gente já leu, já conversou com alguns, né, pais assim, vegetarianos, às vezes nem veganos, mas vegetarianos. Vão haver desafios, né? Questionamentos, às vezes, de outros pais. E a gente vai tentar sempre manter nosso filho dentro da nossa filosofia, com liberdade, porque eu acho que todo ser humano, né, desde que ele nasce, ele tem que ter sua liberdade, mas nós vamos educá-lo dentro de uma filosofia vegana. Porque, né? O mais importante que a gente vai oferecer ao nosso filho é que ele tenha consciência do que ele vai estar fazendo. Porque o mais importante é você saber o que você faz. Não adianta nada você ter informação e não saber utilizar. Então você tem que ter informação e utilizá-la da melhor maneira possível. A gente não pretende impor também o veganismo. Mas, né? A gente vai colocar nossas ideias e tentar moldar o nosso filho, né? De acordo com o que a gente acredita. Porque ser pai é isso, né? Até pelo menos na primeira infância ali, né? Nos primeiros 7 anos, a criança, ela é um ser independente, mas ela não tem tanta autonomia, ela não tem tanta condição. E a gente vai tentar sempre dar essa informação, né? E o dia que ele vai decidindo ao longo da vida dele o que ele quer fazer. Vou pedir uma dica para as gestantes que estão assistindo ao documentário e que nesse momento estão pensando em fazer uma troca de alimentação. Qual que é o conselho? Conselho alimentar? Tá. É viável, não é viável? Totalmente viável. Não existe essa época. Eu já ouvi isso, algumas pessoas falando, gestação não é época de você mudar a sua alimentação. Se é para melhor, se é para ser mais saudável, é sempre época, né? E a dica que eu daria é assim, se informe. Hoje em dia a gente tem muita literatura disponível, escrita inclusive por profissionais, né? Procure um nutricionista que apoie a sua decisão, porque se você tiver um profissional desinformado, né, que não tenha procurado estudar sobre o assunto, vai ser difícil. E é sempre a hora, né? A minha dica, eu falo que é o alimento de ouro assim, na vida de qualquer vegano, né? E principalmente da gestante, além da variedade, claro, são os vegetais de folha escura combinados com cítricos, né? Então, assim, um suco de couve com limão é capaz de fazer milagres pelo corpo de qualquer pessoa, principalmente das gestantes. E eu acho que eu sou a prova viva disso, né? No 9º mês de gravidez, uma gravidez super saudável, super tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem precisar fazer suplementação, sem preocupação de saúde nenhuma. E eu acho que isso foi graças à minha alimentação, com certeza. Tem diferença de uma gravidez de uma mulher não vegana para uma mulher vegana? Não. Inclusive é muito interessante, porque quando a gente descobriu a gravidez, primeira semana, assim, a gente falou assim, olha, vamos fazer um blog, né? Muito empolgado, vamos fazer um blog para contar para todo mundo que é possível, que não sei o que. E a gente começou realmente um blog, né? Chamava-se Maternidade Vegana Blog, e ficamos rapidamente sem assunto pro blog. Por quê? Porque não tem o que acrescentar. A maternidade vegana é tão simples, tão fácil, tão tranquila, que a gente ficou literalmente sem assunto. Não tem diferença alguma. A gente esgotou em, 4 posts tudo que a gente tinha pra falar. A gente falou que na verdade não era uma questão da maternidade vegana, e sim das pessoas em relação à maternidade vegana. A gente fez um post sobre o caso que eu contei do médico que
da médica lá que me questionou. A gente falou um pouquinho sobre a segurança, né, a suplementação, essa coisa toda que não estava sendo necessária, e mais uns 2 posts assim, um pouco mais genéricos, e não tinha mais assunto, porque assim, não tem diferença realmente, entendeu? As pessoas têm medo, assim, e eu posso dizer que agora no fim da gestação, depois quando meu neném tiver nascido eu volto para contar, né? Mas assim, não tem diferença nenhuma, né?